Fala, meus amigos, tudo bem? Webmasters. Antigamente o pessoal chamava muito esse nome, né? Eu sou de uma época bem lá pra trás. Bom, hoje em dia ninguém chama mais de Webmaster, né? Webmaster era quem trabalhava com site na parte mais estrutural, né, e tal. Mas vamos ao que interessa. Bom, quero apresentar para vocês o tema que eu desenvolvi, que substitui diversos plugins, tudo direto no WordPress. Uma coisa que eu fico irado é quando eu vejo um monte de plugin carregando um monte de coisa que não precisa. Bom, se você for ver no teu site, eu não vou usar esse vídeo para falar sobre isso, mas se você for usar, por exemplo, o Contact Form, que é uma coisa muito comum, né, um plugin de contato que milhões de pessoas usam. Você, por exemplo, se seu site tiver 1000 páginas e você usar o Contact Form, ele vai carregar 3 arquivos em todas as 1000 páginas do teu site. Isso eu acho uma coisa bizarra demais. É surreal, porque você tem uma página de contato e 1000 páginas, né, com seus anúncios, categorias, os artigos normais, e todas elas carregam 2 arquivos JavaScript e um arquivo CSS do Contact Form. Então, o que eu fiz com esse tema? Juntei diversas funcionalidades para que você não tenha esse problema. A gente não precisa de plugin para resolver o mundo. Com o tema você vai resolver um monte de coisa, né? Não vou resolver o mundo todo, obviamente, mas a gente vai resolver as coisas básicas que todo mundo usa em um site. Por exemplo, eu criei uma lista aqui para eu não esquecer, né? Contato, formulário de contato direto no tema, newsletter, quando você vai criar uma lista, né? Você vai usar um plugin para receber aqueles e-mails. Então eu já coloco já no próprio tema uma tag, eu vou mostrar para vocês mais para frente, uma tag para você adicionar um formulário para receber e-mails. E esses e-mails vão ficar salvos no seu painel administrativo, depois você vai poder exportar isso para algum sistema de envio de e-mails. Anúncios, você deve usar o Ad Inserter. Então lá no tema eu criei um mini Ad Inserter onde você consegue adicionar os seus anúncios no primeiro bloco de parágrafo, no segundo parágrafo, terceiro parágrafo, antes do post, depois do post, entre os posts, na lista de categoria, entre os posts eu consigo colocar isso, só você num quadradinho lá jogar o seu anúncio. Botões de compartilhamento, quando você adiciona alguns plugins, você precisa adicionar um plugin que vai adicionar arquivo JavaScript, eu já coloco isso para você direto, sem precisar de JavaScript nenhum. PHP Snippet, eu consigo fazer com que você insira esse formulário, né, de newsletter em qualquer lugar no seu artigo, adicionar posts relacionados em qualquer lugar no seu artigo, com foto ou sem foto, a lista de tags, que é assuntos, né, eu já dei uma aula, no canal aqui tem um vídeo falando sobre isso, sobre tags, aprenda a usar as tags que são sensacionais para estruturar o teu blog. As informações, né? Remover conteúdo desnecessário. Olha só, esse tema, rodando no teu site, ele não vai carregar jQuery. jQuery, para quem não sabe, é uma biblioteca de JavaScript. Ele já possibilita, oferece diversas funcionalidades para os desenvolvedores. Então ele vai fazer, por exemplo, um slider, né, que vai passando a foto. O cara vai usar o jQuery como base e vai codificar usando ele. Mas na grande maioria das vezes a gente não usa todas essas funcionalidades. Por exemplo, o abrir e fechar do menu, tem site que usa toda uma biblioteca com 30 KB do jQuery, mais um outro arquivo de compatibilidade de versões antigas de mais ou menos 10 KB, ou seja, 40 KB carregados no teu site só para abrir e fechar um botão. Então o que eu fiz? Desabilitei o jQuery e botei direto no meu código só para abrir e fechar um banner, para abrir e fechar o menu, né? Para abrir e fechar o formulário de busca, que fica lá no topo do teu site. Só isso. O jQuery ele usa para que o JavaScript, né, em geral, ele é usado para manipular informações no site e a gente geralmente não vai usar nada disso, tá? Então tirei todos os scripts que a gente não usa. Usei alguns módulos de segurança, estou usando alguns módulos, né? Botei alguns módulos de segurança nesse tema para que a gente fique menos vulnerável aos ataques. A gente sabe que o WordPress é um código aberto, então tem muitas vulnerabilidades. Não dá para resolver todas elas, né, direto em um tema. Talvez precisasse desenvolver um plugin, que vai ser um próximo passo. Mas a parte de segurança que eu consigo fazer no tema, ela está sendo feita. Então eu tiro diversas coisas ali, por exemplo, para que robôs rastreiem teu site e saiba qual é a versão do teu site, por exemplo. Tirei todos esses elementos.
Bom, os artigos relacionados, já falei, você consegue botar artigos relacionados de fotos ou sem fotos no meio dos artigos, e a migalha de pão estruturada, que é o breadcrumb, que migalha de pão em inglês, né? Que você sabe onde você tá, principal, categoria e o post. Essa migalha de pão, ela já é inserida através do Yoast, né? O Yoast SEO, que é um plugin de otimização também para sistemas de busca, é muito bom, uso ele. Mas decidi usar o meu, que é muito mais leve, não coloca código esdrúxulo nenhum, consigo eliminar bastante coisa também usando ele. Então, só nisso aí eu listei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plugins direto nesse tema. Então você não vai se preocupar com nada. Você vai poder desabilitar o seu contact form, vai poder desabilitar, se você usa, né, botões, aqueles maxis button da vida, para compartilhar, né? Se você usar por outra coisa, aí eu já não sei. Mas você vai poder desabilitar o Ad Inserter, vai poder desabilitar algum módulo de compartilhamento. Newsletter, se você usa newsletter para receber, né, leads de e-mails, você também vai conseguir trocar. Enfim, tudo isso nesse tema. Bom, agora eu vou mostrar para vocês. Desculpa a introdução longa, né? Ficou um pouquinho longo, mas não tem problema não. Só passar. Bom, vou mostrar minha tela aqui para você. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, esse tema aqui é um site que eu tenho acesso aqui. Esse é o tema, tá? Esse tema ele fica com essa aparência no mobile, no desktop. O mobile muda um pouquinho, mas fica também interessante. Não tem muitas animações, né? Tem aqui uma coisinha ou outra, mas a gente sabe que a maioria das pessoas usam o mobile, então esse efeito de on mouse over, por exemplo, a gente não vê muito. É mais para as pessoas verem, né? Achar que tem um movimento na tela. Então, prazer, esse é o tema que eu chamei de tema nota 10. É um tema super light, é um tema clean, você não vai ter muito código, nada que faça o HTML carregar teu site mais devagar, né? Eu vejo um monte de gente no WordPress, por exemplo, cria um monte de classe, o WordPress cria isso automaticamente, classes CSS atrás de classe, isso faz com que o seu site carregue mais devagar também. Então, tirei tudo isso e aqui a aparência, né? Esse é o tema que eu chamei de tema nota 10. O tema nota 10 está instalado aqui, você vê que eu consegui tirar também, inclusive, as fontes. Essa fonte aqui a gente chama de Safe Font, que é fonte segura. Então eu estou usando aqui, por exemplo, uma letra que tem em todos os computadores, eu não preciso carregar fontes do Google. A gente sabe que as fontes do Google, elas são mais bonitas, deixa as letras mais arredondadas, mas o custo-benefício disso não vale a pena. Tem alguns plugins que carregam 500 KB só de fonte. Pois é, e aí eu já fico também, ó, com coceira. Então, tirei, as fontes aqui são direto safe, são seguras. Então eu criei um menu, um painel administrativo, onde você consegue gerenciar todas essas informações, tá? Aqui está o site, já carregando com os anúncios, tudo isso direto pelo template. Tem os anúncios relacionados aqui, os artigos relacionados aqui também. Bom, eu vou te ensinar agora como você vai instalar esse tema. A gente sabe que a parte da instalação, bom, vou gravar aqui o vídeo 8 minutos e 40 segundos agora, eu não vou cortar esse vídeo, vou gravar aqui diretão, tá? Então vamos lá. Instalação. A instalação, quando você vê um tema top rolando, né? Cara, vou comprar esse tema. Quando você bota aquele negócio, o que acontece? Fica uma porcaria. Eu já passei por isso. E sei que você também já passou. Aí você olha lá o site top, pô, lindão, vou ativar esse tema. Esse ativo, teu tema fica todo bugado, fica uma porcaria. Bom, esse tema nota 10, ele já vai ficar pronto para você utilizar. Então, assim que você ativar, a estrutura dele vai ficar toda ok. Algumas coisas a gente precisa fazer, porque precisa configurar o teu site, né? Um site novo para o tema precisa conhecer um pouco ele, por exemplo, os thumbnails, né? Um tema usa um tamanho, outros temas usam outro tamanho, então a gente precisa conhecer um pouco, e aí para isso eu estou fazendo esse vídeo para instalar. Bom, eu vou dizer que você agora recebeu o arquivo de instalação, então você vai vir aqui em Aparência, Temas, Adicionar Novo. Ele já está instalado, mas não tem problema, tá? Quando tiver inclusive atualizações, eu vou lançar e você vai fazer exatamente esse processo.
Bom, enviar tema, e aí você vai pegar o arquivo que eu vou te mandar e jogar aqui, ó, ou escolher direto aqui, né? Eu arrastei e funciona. Bom, instalar agora, pronto. Fazendo isso, teu tema vai estar instalado. Antes de atualizar, ele pergunta, né? Substituir, ok, não tem problema nenhum, você não vai perder teu site, não vai perder tuas configurações, vai funcionar tudo perfeito. Bom, vou até dar um zoom aqui para você ler melhor. É isso, substituir sem problema, você não vai ter problema com isso. Bom, o tema agora ativo, talvez você vai ter algum problema com fotos, porque algumas fotos, elas não vão estar com um tamanho adequado. Depende muito do histórico do teu site, o tema anterior, mas não tem problema, você não precisa se desesperar. Eu tenho certeza absoluta, bom, se é certeza, já é absoluta, que o teu site está nessa mesma aparência aqui que a gente está vendo junto. Porém, algumas fotos devem estar quebradas. Por quê? Esse plugin... Ah, eu esqueci de falar um plugin, que é o WebP. Quando você sobe a foto, o tema ele já vai criar a foto WebP para você automaticamente. Então adiciona um item lá nos plugins. Bom, quando você subir as fotos, ele vai criar o WebP, mas você acabou de ativar. Se você acabou de ativar, o tema não vai ter criado as fotos WebP, logo vai ter alguns problemas. Ele vai tentar carregar uma foto que ele acredita ter e na verdade não tem. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente vai resolver isso? Bom, eu vou pegar um plugin. O plugin, ele se chama, deixa eu ver aqui, Regenerate Thumbnail, aqui ó, Force Regenerate Thumbnails. Desenvolvido por essa pessoa aqui, ó, Exactly www. É um joinha, tá? Você vai procurar aí no seu WordPress por esse nome aqui, feito por Exactly www. Tem um joinha ou aqui tem um garotinho, beleza. Instale esse plugin. Beleza, instalado o plugin, você vai vir em Ferramentas, Force Regenerate Thumbnails e recriar as thumbnails, pronto. Ele vai recriar todas as fotos do teu site. Bom, a gente sabe que nenhum sistema é perfeito, tá? O sistema da NASA não é perfeito, da Coca-Cola, do Globo, pense do Elon Musk, o carro do Elon Musk não é perfeito. Então não existe nada perfeito nessa terra. Eu não sou perfeito, você também não é perfeito. Só Deus é perfeito. Bom, recria as thumbnails, não fecha a tela, espere acabar todo, não sei o tamanho do teu site, se for grande vai demorar mais, mas espere, ele vai ali atualizar, vai recriar. Uma fotinha ou outra vai dar problema, então o que você vai fazer? Você vai lá no post, vou listar aqui um qualquer, né, mas você pode ir no que deu problema, por exemplo. Você vai editar ele, e lá naquela parte onde tem os Featured Image, que é a imagem destacada, você vai clicar em remover, aí você vai falar assim, ah, mas já tá. Não tem problema. Remove, vai definir imagem e vai enviar a foto de novo. Porque agora, com o tema ativo, enviando a foto, o tema já vai tratar de acordo como ele deveria ser tratado e a foto vai aparecer lá na frente perfeitamente, tá? Aí você envia e define a imagem. Fazendo isso, o que o template, né? O que o plugin não resolveu, você fazendo isso vai resolver. Vão ser poucos, tá? Eu tenho certeza disso. Mas é isso. Bom, fazendo isso, você já vai estar com o seu, com as suas fotos todas bonitinhas. Você não vai ter problema com isso. Pronto. Assim, as suas fotos já vão estar listando, tanto nas categorias, né, nas listas de categoria aqui, ó, como a home. Bom, eu também adicionei um código que é o Lazy Load. O Lazy Load é para carregar a foto conforme vai carregando, né, o usuário vai descendo a tela. Já tem código que não precisa de JavaScript para isso. Então eu já botei esse código ali e o navegador vai carregar automaticamente sem JavaScript. Olha só, esse tema é sem JavaScript. Não vou falar que é 100%, porque eu preciso ainda me relacionar, né, manipular alguns elementos, que é o abrir e fechar do menu do mobile e o abrir e fechar da busca do site que fica lá em cima. Tirando isso, o site não tem JavaScript nenhum, tirando depois os que você vai inserir dos anúncios, né? Aí não tem como, infelizmente, não tem como resolver isso. Mas, tirando isso, o seu site vai ter 0 arquivo JavaScript importado, tá? Então você não vai ter problema mais com isso, com carregamento, atraso de carregamento, o Core Web Vitals vai ficar tinindo.
Bom, seguindo aqui, agora vamos para a configuração do tema. Bom, quando você ativar o seu tema, você vai ver uma tela como essa. Aqui no menu Aparência, Configurações. O que vai acontecer? Você vai precisar inserir a licença que eu mandei para você quando você comprou o tema. Depois de você comprar o tema, eu vou te mandar um código para você ativar. Se você não ativar o seu tema, o site não vai abrir. Enquanto você não listar, enquanto você não adicionar o seu código de licença aqui, o site vai ficar num modo de suspensão, tá? Então, antes de você usar, ele vai dar ali, ó, site em manutenção, aguarde alguns momentos, tá? Então, enquanto o seu plugin, o seu tema nota 10, ele não for ativado, você vai precisar inserir a sua licença, tá? Então, eu já te mandei, tenho certeza disso. Então, você vai pegar e vai inserir esse código aqui. Eu botei um nome de um amigo, estava testando. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Bom, é isso. Então, adicionei aqui no tema a minha licença. A partir daí, agora o site vai abrir, olha. Agora o site vai começar a mostrar as informações normais, né? O site vai estar funcionando perfeitamente. Bom, então você precisa ter a licença, tá? Se certifica de que você está com a sua licença na hora de ativar, porque fazendo isso, você vai ficar com o seu site em menos tempo, né? Desativado. Bom, já voltou aqui, você vê aqui que já voltou. Bom, vamos lá. Toda essa área aqui, você vai ter sidebar. Na home tem essa sidebar aqui. Alguns itens, esse item aqui específico, ele é forçado, tá? Você não escolhe botar ou tirar ele. Eu permito, lá no painel de administração, você escolher artigos aleatórios ou uma categoria específica. Ó, vou botar aqui quarto nesse tema, né? Vou botar quarto. Aqui estava aleatório, mas vou botar quarto. Pronto, aqui ele vai listar. Só tem um post, né? Aí listou aqui a categoria quarto. Você vai escolher a sua categoria. Destaques da home, últimos posts ou posts aleatórios. Então você escolhe aqui em cima se você vai ter os últimos, olha lá, ou artigos aleatórios. Olha que legal, cada vez que eu acesso, ele está me trazendo artigos diferentes. Então você precisa ver o que você vai querer, se são aleatórios ou se são os últimos posts. Você vai selecionar essa opção lá na frente, no painel de administração. Esconder data do post. Bom, quando você acessa um post, você pode escolher esconder a data ou mostrar aqui, ó. Vou botar mostrar, por exemplo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, então eu adicionei essa funcionalidade, ó, escrito por dicas em 1º de novembro, terça-feira, às tananã horas. Então eu boto esconder. Então se você escolhe a tua opção. Cor de fundo e cor de cabeçalho. O que você marcar aqui, eu posso escolher uma coisa bem esdrúxula aqui também. Eu vou botar uma cor bem, sei lá, cor esquisita aqui, ó, pronto. Quando eu salvar, ele vai vir aqui para minha frente, tá? Então você escolha com cautela, para não ficar um site muito feio, né? Então, cuidado. As duas cores, eu geralmente boto branco, mas eu deixei aqui a opção, né? A pessoa decide. O topo e o rodapé. Eu deixo branco aqui, tá tudo bom, funciona. Bom, aqui tem as outras opções, que é a cor do texto, do rodapé, cor dos links, do link quando passo o mouse por cima, cor do link do menu quando passo o mouse, cor do link do menu e a cor principal. Bom, recomendo, se você quiser uma coisa mais esmerada, né, uns detalhes, aí você escolhe uma cor ali sempre numa mesma paleta, para não ficar um negócio feio. Mas se você não se ligar muito nisso, a partir aqui de cor, texto, rodapé, você pode botar a mesma cor, tá? Copie, cola e busque uma cor que seja relativa ao seu logotipo, tá? Então deixa uma cor mais ou menos, aqui eu botei esse vinho, porque o logotipo ele tem um vinho aqui, né? Então cria uma aparência legal, né? De uma identidade, ó. Os ícones, o background aqui das categorias. Então você escolhe as cores. Texto rodapé. O texto rodapé é aquele texto lá no final que fica todos os direitos reservados. Aqui você escolhe o logotipo e o favicon, que é esse íconezinho que fica aqui em cima, lá quando abre o navegador, quando tem várias abas, lá na aba fica o íconezinho. Se chama favicon e você pode alterar também aqui. Bom,
É isso. Essa é a parte básica da configuração, mas a gente tem outras opções. Eu falei dos plugins, né, lá atrás, agora eu vou te mostrar como eles funcionam. Então vamos lá, eu vou abrir uma Orquídeas Negras. Pronto, vou abrir esse post aqui e eu quero aqui, depois de concordou Otávio, eu vou botar um newsletter. Eu quero... Opa, vou editar aqui. Eu quero adicionar agora um bloco de newsletter. Cadê concordou Otávio aqui? Otávio, achei o Otávio. Pronto. Então eu venho aqui, abro chaves e fecho chaves e vou botar aqui e-mail. Atualizar. Agora eu vou ver o post. Olha que legal. Caraca, esse aqui ficou muito legal. Ai, ai, ai. Então, você escolhe o lugar que você vai botar o seu newsletter. Geralmente, não coloque perto de banner, tá? Essas tags aqui que eu tô mostrando pra vocês, nunca coloca perto de banner, porque a ideia é não atrair atenção, né? Esse site aqui é um site que eu não tenho muita gestão ainda, tá ali meio que de lado, mas as fotos, eu vou só abrir um parênteses, né, que eu gosto de falar, as fotos, tente usar as fotos do meio do artigo para baixo, para não competir com os seus anúncios. Então, depois do meio para baixo, que a gente já não coloca tanto anúncio, aí você começa a trabalhar para que diminua o bounce rate, né, a taxa de rejeição. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar num lugar mais acima, mas me certificando de que eles não vão bater com o anúncio. Não é o ideal, mas também não tem problema nenhum não. Então aqui, olha, se eu quiser que a pessoa faça uma assinatura, eu venho aqui e deixo, ó, clico em assinar, aí o usuário clicou em assinar, beleza. Aqui ele botou, esse e-mail já estava cadastrado. Eu vou botar aqui então, teste@teste.com.br. Ele já vai falar que já estava, né? Esse aqui não, lá, obrigado, você passará a receber nossas notícias por e-mail. Bom, então aqui no tema a gente tem uma opção que é e-mails. Aqui você já vai ver todos os e-mails cadastrados e a página que o usuário estava quando ele preencheu aquele formulário. Então depois eu vou permitir que você exporte para um arquivo CSV. E aí você pode trabalhar esse arquivo de diversas formas, né? Filtrar filtrar por alguma página, enfim, essa parte aí eu não fiz no WordPress porque eu acho que seria totalmente desnecessário. Mas aí você vai separar aqui por ponto e vírgula mesmo. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Aqui, ó. O arquivo vai ficar assim: e-mail, coluna 1, e-mail, coluna 2, a página que o usuário estava. Então você vai conseguir ter uma lista de e-mails sem usar nenhum plugin, sem nada de JavaScript. Com esse arquivo que você acabou de baixar, você vai poder importar em algum sistema de e-mail, um Mailchimp da vida, enfim, qualquer outro sistema de e-mails que você tem aí, você pode pegar e importar lá e passar a mandar e-mail. Aqui a gente sabe qual página que o visitante, né, ele acessou na hora que ele preencheu o e-mail. A gente está aqui, ó, na Orquídeas Negras, que a gente estava visitando. Então, somente por adicionar e-mail. Somente por adicionar e-mail. Então, você criou aqui um sistema de newsletter para você só usando o nosso tema. O tema nota 10. Bom, existe uma outra opção que é tags. As tags, eu já falei aqui, né, sobre uma aula a respeito disso. Se você não assistiu, recomendo, que eu acho que a aula ficou muito legal, modéstia à parte, porque é uma coisa que as pessoas confundem bastante. Então, as tags, elas aglomeram assuntos. Então, aqui eu consigo adicionar as tags que eu preenchi para esse artigo. Geralmente, as pessoas colocam lá no topo, né, no meta, junto com o usuário, data de publicação e alguns tags. Ou no rodapé. Bom, você escolhe. Por que eu fiz isso? Você escolhe. Você bota no meio, você bota no final, você pode escolher. Ou você não quer inserir as tags, talvez você não use tags, ok, você não vai ter. Mas se você quiser colocar, você insere ela no lugar que você quiser. Bom, só vai funcionar, obviamente, se você adicionar uma tag. Eu não preciso dizer isso. Eu tô falando isso porque eu dei um mole desse. Fui instalar no site de um amigo aqui, né, pra gente testar antes de lançar. Testa aí. Aí ele botou as tags, aí não apareceu. Caraca, deu algum ruim aqui, deu alguma coisa ruim, errei, vou lá corrigir algum bug que deu. Aí ele não tem tag. Aí não vai aparecer nada, óbvio. Então assim, eu tô falando o erro que eu cometi, né?
Bom, é isso. Então, para que apareça as tags, você precisa ter tag. Bom, eu vou adicionar aqui só para a gente testar, vou botar orquídea. Orquídea. Pronto. Adicionei a tag aqui e adicionei esse elemento sempre entre colchetes, tá? Tudo minúsculo. Tags. Bom, agora eu vou abrir aqui, eu tirei o e-mail, né? E agora eu vou botar a tag. Aqui, ó, leia outros artigos sobre esse mesmo assunto, orquídea. Então, o que isso vai fazer? Vai ajudar demais você diminuir a taxa de rejeição do seu site. Vai fazer com que o usuário fique mais tempo dentro do teu site. Então, se você adicionou 3, 4 tags, não é muito comum, né? Mas pode ser. Então, as tags vão aparecer aqui. Então, você escolhe as tags que você ache relevante, né, para esse assunto e que outros posts já também falem sobre ele, porque, por exemplo, aqui não teria muito sentido, né, que eu vou abrir a tag orquídea e só vai ter o próprio site. Então o usuário vai clicar aqui e vai ver, não tem mais nada sobre orquídea e ó, vai embora, vai meter o pé do teu site. Bom, então isso tudo é para que o bounce rate, que é a taxa de rejeição, seja menor no teu site, que o usuário navegue mais pelo teu site. Navegando mais, ele vai ver mais banner e vendo mais banner, ele vai fazer com que o teu site renda mais. Então, aqui eu tenho uma outra tag que é artigos fotos. Artigos fotos. Bom, você já deve saber pelo nome, né, o que isso aqui vai fazer. Eu vou atualizar aqui para você. Publicações interessantes. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei artigos no meio do seu artigo. Outros artigos. Então, isso aqui também é uma outra estratégia para que você tenha uma menor taxa de rejeição. Aqui, ele está listando 5, né, um do lado do outro, mas se eu abrir pelo mobile, pelo celular, ele fica assim. Então, parece que é um slider em JavaScript, mas não é um slider em JavaScript. É só HTML cru, puro, limpinho, limpinho. Então aqui vai parecer para o usuário que ele tem algum tipo de envolvimento, né, de interação com a tela, e tem de fato, mas não é um JavaScript. Estou fugindo do JavaScript. É muito legal, tá? Eu uso pra caramba, mas tem que saber usar quando precisar de verdade, né? E não usar em todas as situações. Então, essa tag aqui, você adiciona no meio do post. Então, você escolhe. De novo, você não vai botar isso lá em cima concorrendo com seus anúncios. Então, a pessoa, ao invés de clicar no seu anúncio, vai clicar em um outro artigo. Não é isso, não é essa a intenção. Um artigo muito grande, às vezes fica um monte de coisa, um espaço vazio que você não vai usar. Fica um monte de espaço ali que você pode ainda interagir mais com o usuário, mandando mais informação para que ele simplesmente não saia da sua tela. Então aqui tem essa opção, artigos fotos, que vai ficar assim, desse jeito. Mas se você não quiser botar foto, você bota só a tag artigos. Fazendo assim, você vai continuar tendo artigos relacionados, porém sem as fotos. Ah lá, ele vai ficar aqui, ó. Você também deve se interessar. E aí eu botei aqui 3 artigos para ele olhar, né? Isso aqui são da mesma categoria, tá? Geralmente eu pego pela tag, porque a tag ele aglomera assuntos. Mas se você não tiver tags, né? Não tiver outros artigos suficientes para entrar nessa lista, aí então eu coloco pela categoria desse post que a gente está lendo. Então a gente tem aqui diversas opções para a gente chamar a atenção do usuário e fazer com que ele se mantenha no site. Então você tem aqui 4 tags: newsletter, tags, artigos com foto e artigos sem foto. Tudo isso dentro do artigo. Então você vai fazer com que o usuário fique mais tempo. E aqui também ainda coloco outros. Coloco outros artigos. Bom, coloquei aqui dados estruturados, tá? Por isso que eu coloquei o meu próprio breadcrumb, a nossa própria migalha de pão. Aqui, ó, principal, flores e plantas e o título. Então aqui no Google, eu até deixei aqui, deixa eu copiar esse link aqui. Bom, tá carregando ali. Enquanto carrega, que demora um ou 2 minutinhos, você vai ver que ele vai identificar isso aqui, aonde o usuário está no site. Isso ajuda muito o Google depois a indexar melhor teu site, a mostrar a categoria lá na SERP, né, nas buscas, mostrar a categoria no retorno da busca, e vai te ajudar bastante. No final aqui eu botei gostou, compartilhe. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela
com um link já para o Facebook, publicação no Facebook, aqui tá vendo? Orquídeas negras, tal, já com a fotinho, claro. No Twitter também, no Twitter eu boto ali o link da foto, né? O link do artigo, um texto que é o título do artigo. Bom, nem vai abrir aqui, eu vou fechar. No WhatsApp é a mesma coisa, ele vai botar lá o título com o link para você compartilhar, as pessoas compartilharem, tá? Continuando aqui, sobre nós você vai... já acabou aqui, ó. Então aqui ele já está com os dados estruturados todos corretos, tá vendo? Tudo verdinho, isso aqui vai ajudar teu site a posicionar no sistema de busca, tá? Vai ajudar muito, os dados estruturados ajudam o Google a separar as informações do teu site. Então tá aqui com dados estruturados. Bom, aqui na configuração a gente tem um texto, né, que fala sobre nós, que eu estou botando aqui. Então o que você alterar lá, vai alterar para cá. Assuntos, eu coloquei isso aqui fixo, tá? Os assuntos, eles vão ajudar o usuário a se manter no site. Então, você precisa usar as tags. Você que tem um site que fala sobre diversas coisas, você pode achar assuntos que sejam relacionados a ambas os artigos, ambas as categorias, e utilize as tags. As tags vão diminuir o bounce rate do teu site, com certeza, eu te garanto. Não é o seu preço, né? Eu a garanto. Não. De verdade, vai ajudar muito. Então, se o cara tá vendo algum artigo sobre mel de abelha e você falar como é feito o mel de abelha, como as abelhas vivem, quanto tempo, e criar vários artigos, mel de abelha não, né? Vou juntar para abelha. Você vai, talvez, mel de abelha, você pode colocar numa categoria de alimentação. Falando sobre abelha, você pode colocar numa categoria de animais. Enfim, você vai colocar artigos que falam sobre basicamente a mesma coisa em categoria diferente, porque você está focando na saúde, você está focando em estrutura molecular, sei lá, em geografia, você consegue fazer isso. E quando você bota as tags, você une tudo isso num lugar só, é como se fosse uma categoria macro. Não é uma categoria, mas une assuntos. Então, isso aqui é automático, tá? Eu já boto isso aqui automático. Você não vai precisar mexer. Categorias a mesma coisa. Não é um widget. O widget é permitido que você altere, né? Mas aqui não. Eu foquei em deixar uma coisa bem estruturada, tá? Para evitar com que as pessoas modifiquem muito e tirem as coisas que são fundamentais. Bom, aqui está o logotipo, que é o mesmo que é carregado lá em cima, a gente já viu. Todos os direitos reservados, que é esse texto aqui, que eu coloquei aqui. Outro newsletter, né? Na verdade, esse newsletter aqui é o mesmo de lá de cima. Então ele está até piscando aqui porque a gente acabou de preencher, né? A gente acabou de preencher o formulário. Então a pessoa pode preencher também vindo do rodapé. Se você não quiser colocar o newsletter no meio do artigo, vai ter a opção também lá embaixo. E aqui sim, aqui é um widget, tá? Eu coloquei aqui as páginas e recomendo. Então como você vai fazer? Vai vir em aparência, o widget. Nos widgets, você vem aqui, ó, sidebar rodapé e adiciona páginas. Por que eu não fiz isso automático? Explico. Porque existem páginas que às vezes as pessoas não querem colocar ali. Então, se eu listar todas as páginas, a pessoa vai ficar na onça. E eu preciso ampliar para que todo mundo possa se agradar com o tema. Então, colocando pelo widget, eu consigo eliminar algumas páginas. E eu fiz isso aqui, inclusive, a página 4356, eu mandei tirar. Ó, não liste essa página ali. Então, por isso que eu botei pelos widgets, ao invés de colocar isso fixo, tá? Então, lá embaixo você vai colocar as páginas que são obrigatórias, né, para os anunciantes. Fale conosco, termos e compromissos, enfim, contato, essas coisas. Então, você precisa colocar aqui o bloco da sidebar da home, né? Eu coloquei aqui um anúncio. Você pode escolher botar também busca, por exemplo, né? Vou botar aqui, ó, pesquisa. Pesquisa. E aí, quando eu for lá na home, a pesquisa vai estar aqui, ó, pesquisa. Enfim, o banner está aqui em cima, que eu já coloquei. Então, é isso. Os widgets, eles vão servir para cá, para essa lateral na home e para o rodapé de todas as páginas. Então, agora você sabe. As cores, você já sabe. Os e-mails, né? Você já sabe. Já temos, então, um módulo para capturar e-mails e para visualizar, para lê-los também. Os anúncios. Bom, vamos lá. Os anúncios,
eu coloquei duas opções aqui. Eu sei que nem todo mundo usa AdSense, tá? Então algumas pessoas vão usar uma outra empresa de anúncios, que são as ADX, ou seja lá qual ela for, ou possa ser. Então, se eu habilitar o AdSense aqui, vamos lá, de novo, para JavaScript. O site não usa muito JavaScript. O que eu faço? Eu não permito nem que o cara insira todo o código do banner do AdSense aqui. Você vai pegar o seu pub, que é o seu código lá no AdSense, pub tracinho algum número, e vai colar aqui. Colando o seu pub aqui, você vai adicionar os banners. Eu já vou inserir automaticamente nesse tema, eu vou inserir automaticamente o código do JavaScript do AdSense. Então, para isso, você não vai precisar de Head and Footer Inserter, por exemplo. Você não vai precisar de nenhum outro plugin para fazer isso aqui que a gente está fazendo, tá? Talvez você precise para alguma outra coisa, ok. Mas a minha ideia aqui é usar o mínimo de plugins. Tudo aqui eu estou oferecendo no site. O básico, o fundamental para você instalar, ganhar dinheiro, tá aqui. Então, você vai só adicionar o pub. Adicionado o pub, você consegue adicionar os banners, né? E, de novo, o banner não precisa adicionar o JavaScript. É só uma vez. Então, eu já estou fazendo isso. O que você vai inserir no banner? Esse código aqui, ó, desde o ins até o final. Então, quando você copia, abre um banner lá no Google AdSense, você vai copiar aquele código e jogar aqui, mas você não vai copiar o JavaScript. Não copie o JavaScript. Não faça isso, por favor. Por favor. Senão você vai carregar um monte de JavaScript desnecessariamente e vai sobrecarregar o teu site. Então carregue somente a partir dessa tag ins até o final. Aí sim precisa botar um scriptzinho aqui, mas ele não vai carregar nada externo além do que a gente já carregou. Então você escolhe aqui, ó, antes do título, depois do primeiro parágrafo. Aí a partir do banner 2, você pode inserir do primeiro ao 10º parágrafo em cada um deles. Bom, eles estão aqui desativados. Bom, banner depois do post, também ativado e desativado. Depois dos destaques, né, na home aqui, eu boto um banner aqui também, ó, embaixo, depois dos destaques. Você consegue inserir. Banner entre os posts da home. Bom, eu vou ativar aqui para você ver como que fica. Existe um tipo de banner, aí você procura lá no Google AdSense, que tem como você adicionar... o Google faz uma leitura do teu site e ele sabe mais ou menos o layout do banner, para que o banner pareça com aquela lista. Antigamente, o Google odiava isso, bloqueava, punia as pessoas. Agora ele te fornece, vai entender. Enfim, quando você bota, sei lá, a página da categoria do teu site... ele vai ler e vai tentar montar um banner parecido com as últimas listagens. Então, eu consigo colocar. Eu vou copiar esse texto aqui, né? Não vai aparecer, não vai ser esse o caso, né? Não vai ficar igual, porque eu preciso criar um banner parecido lá no AdSense. Mas a ideia aqui é colocar entre os últimos posts da home. Então, vou adicionar aqui, ativado, e vou salvar. Bom, quando eu carregar aqui, ele vai carregar entre os posts o banner aqui, olha que legal. Bom, ele não abriu ainda, mas o espaço já tá ali. É porque o banner é do AdSense. Vamos esperar ele carregar para ver. Bom, carregou? O banner carregou todos os outros, mas ele... Bom, deixa ele pensando lá, porque às vezes não carrega direto mesmo, ainda mais que tá com o mesmo código. Mas é isso. Então, ele vai ficar entre os posts e o banner da sidebar. Eu coloquei lá pelo widget, tá? Então, coloquei pelo widget aqui, mas eu poderia ter colocado aqui. O ideal é que seja aqui, não faça essa bagunça que eu fiz não, tá? Bom, vamos ver se vai abrir aqui agora. O Google agora não tá querendo ajudar, não. Não quis colocar banner aqui. Eu acho que é porque já tem muito. Não, nem tem muito. Enfim, ele vai aparecer aqui em algum momento. Vamos ver se até o final do vídeo ele aparece. Bom, o banner da sidebar. Aqui você é um mini ad inserter. Você não vai precisar de outro plugin, tá? Copie os códigos antes. Se você for realmente desativar o plugin do ad inserter, copie os códigos do seu banner para você colar aqui. Porque senão você não vai ter que procurar, gerar tudo de novo no AdSense, tá? Bom, continuando aqui agora, a gente tem contatos. Olha só, essa parte aqui também ficou bem legal, porque você não vai precisar mais criar uma página de contatos, porque o próprio plugin, quer dizer, a página você vai criar, né? Não vai precisar de plugin. O próprio plugin, o próprio layout, né? Esse tema nota 10,
ele vai fazer isso para você. Bom, aqui tem a página contato, ó, vou editar aqui. Quando você criar qualquer página, agora ele vai abrir aqui um modelo, olha. Modelo padrão ou modelo de formulário de contato. Então ele já vai abrir um formulário de contato automaticamente. Quando você marcar formulário de contato aqui, que é um modelo padrão de contato, ele vai abrir o formulário. Então você não vai precisar, né, um plugin para isso. Não tem JavaScript nenhum. Eu botei aqui já um anti-spam, não é o ideal, né? Não é um do Google, mas o do Google inclui JavaScript. Então eu botei aqui assim, não vai ser tão fácil, não é difícil de ser resolvido, tá? Se alguém quiser atacar o teu site diretamente, mas o custo-benefício é sempre muito maior. Em cada área desse tema, eu contabilizei os custos-benefícios, né? Vale a pena fazer isso? Não vale a pena fazer isso? Então, eu diria que a probabilidade de alguém enviar um monte de formulário de contato para você é muito baixa, tá? Porque tem ali, a não ser que seja alguém direcionado, eu quero atacar o teu site. Aí não adianta, já atacaram a Casa Branca, a NASA, o Pentágono, que dirás o nosso site. Então, a gente minimiza isso, né? Então, a gente cria funcionalidades para que a gente não seja tão atacado. A ideia é se esconder dos robôs, é se esconder dos hackers. Porque o hacker não quer atacar o teu site, ele quer atacar todos os sites que usem uma versão de um plugin, por exemplo. Aí ele vai lá no Google, procura e acha o teu site. Dificilmente alguém vai atacar, às vezes ataca, né, um concorrente, mas aí isso é tema para outra coisa, enfim. Bom, deixa pra lá. Então, eu coloquei aqui uma soma, né, ele vai trocar aqui uma hora ou outra, tá vendo? Vai carregar um outro valor, então a pessoa preenche. Mas vamos lá então, vamos preencher aqui. Vou botar Luiz Antônio. Vou botar um e-mail. Telefone. Qual é o resultado? 12 mais 14, 16. Mensagem. Bom, enviar mensagem. Pronto. Contato foi enviado. Bom, aqui tinha um e-mail, né? Nem precisa mais disso. Mas, ó, o contato foi enviado com sucesso. Então, eu faço duas coisas aqui. Existem alguns servidores que não enviam e-mail. Não enviam, porque está bloqueado, enfim. Então, eu criei duas opções. Esse formulário de contato, ele vai mandar um e-mail, mas só vai funcionar se o seu servidor mandar e-mail. Se o seu servidor não mandar e-mail, essa informação vai se perder. Então, por conta disso, eu fiz duas coisas. Eu fiz o enviar o e-mail, né? Vai cair lá para o seu e-mail, para o e-mail do administrador do site que está cadastrado, e vai cair numa lista nossa, que é essa lista aqui de contatos recebidos. Então, vai vir direto para cá e todas as mensagens que você preencher, que os visitantes preencherem, eles vão vir para cá. Bom, e os scripts? Os scripts, eu botei aqui o Analytics e o Google Ads. O Analytics é o seu código UA e o Google Ads é o seu código AW. Então você vai botar aqui e eu já vou inserir automaticamente lá dentro do site. Não precisa se preocupar com isso. Não precisa. Então, por exemplo, é o Google Tag que ele usa. Então, às vezes você usa o Google Analytics e o Google Ads carregando dois JavaScripts, quando na verdade só precisa de um. Então, eu já vejo isso. Se você adicionar os dois, eu só carrego um JavaScript para o site não ficar lento. Então, é só você vir aqui e inserir as informações aqui do seu Analytics e do seu Google Ads. É isso. Bom, todas essas funcionalidades aqui você consegue configurar de forma muito fácil. Não tem, dificuldade 1/10. É uma coisa muito simples, você vai conseguir preencher, vai conseguir administrar suas informações sem você ter que ficar pesquisando na internet. O tema, quando ativar, ele não vai ser aquela pegadinha, né, dos temas bonitão, que fica lindo, mas quando alguém ativa aquela bodega, o troço fica todo feioso. Não, você não vai passar por essa pegadinha. Bom, você não vai ter esse problema, tá? Um outro problema, ó, você vê que tá aleatório, ó. Ele carregou aqui, carregou outros posts. Um outro problema, ó, tá aleatório. Um outro problema que tem, que as pessoas às vezes não gostam, e eu não gosto também, é que se repete os artigos na home. Aí você bota lá os últimos artigos
e embaixo aparece ele de novo, e na outra aparece de novo. Às vezes aparece 3, 4 vezes o mesmo artigo na home. A home, em termos de SEO, é o que tem maior autoridade, porque todas as suas páginas apontam para a home. Agora, todas as suas páginas não apontam para todas as páginas. Por isso que a home, ela é a página que tem maior autoridade no teu site. Então, você ter diversos links ali, você vai dar uma relevância maior para aqueles outros, para os artigos. Então, se você coloca o mesmo 3, 4 vezes se repetindo, você está perdendo a oportunidade de distribuir um pouco do seu juice, né, do SEO, para as outras páginas. Então, o que eu fiz aqui? Se um post aparecer no destaque, aqui embaixo não vai aparecer. Então, isso nos permite ter uma lista de artigos maior, uma diversidade maior. Então, se apareceu aqui, não vai aparecer aqui. Ah, mas eu botei aqui para aparecer os últimos. E aqui aparecem os últimos. Ok, mas não vai se repetir. Porque eu boto aqui, eu faço uma consulta de todos os artigos do site, menos os que apareceram aqui em cima. Então isso vai ser muito acrescentador em termos de SEO para o teu site, tá? É isso. Então as tags, né, os assuntos, as categorias aqui sobre nós, o texto, o e-mail do newsletter e os formulários de contato. Bom, aqui em cima, né, o menu. Bom, o menu. Vamos para o menu, que eu não falei do menu. Normal, tá? Você vem aqui em menus, vai clicar em menus e vai adicionar um menu novo, que é o menu principal. E aí você vai adicionar aqui todas as informações, ele já vai aparecer lá no site automaticamente, você não precisa se preocupar. Se botar um dentro do outro aqui, né, como filho, submenu, vai tudo se refletir lá na frente, tá? Aí aqui tem a categoria. Bom, uma coisa que eu recomendo é não ativar os anúncios automáticos. Esse site aqui provavelmente não apareceu lá na frente porque ele tá com os anúncios automáticos. Eu não comecei a trabalhar nele ainda, mas os anúncios... Ah lá, tá aparecendo aqui em cima, uma coisa que eu nem gosto. Então ele já tá aparecendo os banners lá em cima. Anúncio automático eu não recomendo em termos gerais, tá? Às vezes o Google manda lá uma recomendação, teste aqui os anúncios automáticos, eu boto, mas nunca dá certo e eu não gosto. Eu gosto de eu mesmo determinar os locais. Se você usa anúncio automático, eu recomendo que você não use esses anúncios aqui do plugin, tá? Você decide, mas se você botar anúncios automáticos, eu não recomendo que use aqui os da posição. Deixe que ele insere tudo, você vai lá no AdSense, separa os locais que ele já vai te dar, salva, ok, fim de jogo, não tem o que conversar. Você só vai precisar adicionar aqui, né, o habilitar AdSense e botar o pub. Tirando isso, deixa tudo isso aqui em branco e não usa, tá? Senão vai ficar com muito banner, seu site vai ficar feio. Bom, uma outra opção que eu não falei aqui é outros anunciantes, aí não tem jeito. Aí pra mim, eu deixei por último, na verdade o último era pra ser a melhor parte, né? Mas eu deixei uma das coisas por último que é pior, é adicionar novo JavaScript. Pior não, né? É o anúncio, então o anúncio vai dar dinheiro. Eu digo em termos de programação porque vai deixar um pouco mais lento, mas enfim, não tem pra onde fugir, né? Se não botar anúncio não ganha dinheiro, então tem que botar. Então aqui você vai conseguir adicionar outros JavaScripts, que seja de outros anunciantes, né, que não seja o Google. Aí sim, aqui você vai ter que colocar aquela tag script inteira, tá? Porque eu não tenho como eu saber o mundo todo, então eu preciso abrir isso para você. Essa tag, né, de JavaScript, você vai pegar aqui, vai colar e aí alguém vai te fornecer, né, a empresa que você for colocar o anúncio vai te fornecer. E de novo, aqui você vai inserir os anúncios dessa empresa que você achar por bem. Você não precisa inserir só anúncio do AdSense aqui também, tá? Você pode botar banner, você pode adicionar uma mídia aqui, isso aí é o WordPress, né? Nem mais tema, né? Você adiciona uma mídia, bota um banner aqui com um link para uma outra coisa, enfim, não fica preso só no AdSense, você pode usar para outras coisas. Eu botei aqui 4 opções de banner e o depois do banner, depois do post. Então tem banner pra caramba, você não vai precisar de mais disso. Eu sei que o AdSetter coloca lá 16 opções e tal, mas você não vai precisar muito mais do que isso. Você nunca vai usar, né, na verdade. Então a ideia desse tema é fazer com que ele seja rápido, leve. A pontuação do Core Web Vitals, depois eu vou fazer outros vídeos, a ideia aqui é só que você aprenda a lidar com esse tema, né? Aprenda a configurá-lo. Esse vídeo é específico para isso. Então não fique com medo.
Você vai mexer aqui, mas você não vai conseguir bugar o tema, tá? Não vai conseguir, muito difícil. Bom, não vou falar não vou conseguir porque a cabeça das pessoas a gente não consegue entender, mas dificilmente, você querendo acertar, você vai conseguir bugar esse tema, tá? Ele tá bem fechadinho, com várias proteções. Eu não vou ficar especificando aqui coisas de segurança, né? Por medida de segurança, para que as pessoas não fiquem também, enfim, querendo atacar a gente, enfim. Então, coloquei algumas medidas de segurança nele. Então, você vai conseguir ter um site bem rápido. Não vai demorar os banners. O banner tá abrindo muito rápido. Então, assim, você não precisa se preocupar com velocidade. Se você tiver um servidor que seja lento, aí não tem jeito, né? Não tem o que fazer, mas... Aí você me procura para eu instalar um servidor para você, mas... Tirando isso, você vai ter um site bem rápido aqui, você não vai ter problema com isso. No site mobile, o site também está bem rápido, você não vai ter problema para o usuário carregar no 3G rápido, no 3G devagar, não vai ter problema. Então, eu acho que esse tema vai te acrescentar muito, vai te ajudar muito nessa área de monetização. Se você já está rodando campanha, você vai ter certeza, você vai ver na prática como que os anúncios vão abrir bem mais rápidos, tá? Coloquei alguns códigos lá para poder agilizar o carregamento. E é isso, vou ficar por aqui. Desculpa pelo vídeo grande, espero que dê tudo certo, que você consiga configurar. E é isso, procura a gente aí se você quiser adquirir esse tema. Vou botar o link aqui na descrição se você não comprou e quer comprar. Vou botar o link aqui do WhatsApp do nosso suporte. E aí você entra em contato com a gente e eu vou te mandar o arquivo, tá bom? Então eu vou ficar por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!